Mas sobre isso, Garani, dos reforços do Fluminense, na temporada passada, em 2025, a torcida do Fluminense se frustrou muito porque percebemos que se tivesse alguns reforços pontuais, o Fluminense tinha chegado mais longe nas competições. Sim. Na Sul-Americana, então, nem se fala. Ficou aquele sentimento de que poderia, era muito possível e não aconteceu. Então, esse ano, o Fluminense entra com as mesmas deficiências que tinham no elenco anterior, principalmente ali falando sobre a parte, né, do ataque, a parte ofensiva. O Fluminense entra com os novos atacantes, que é uma reclamação constante da torcida tricolor. E agora a gente tem um problema também na defesa, porque não temos Thiago Silva. A gente tinha o Thiago Silva que segurava muito ali e era 80% do nosso setor defensivo, e hoje a gente não tem mais. A gente agora conta com o James, que inclusive fez uma ótima partida, me surpreendeu, acho que é um bom zagueiro, vai reforçar bem o Fluminense, mas em contrapartida tem ali o Igor Rabelo, o Ignacio, o Freitas ou qualquer outro, que na minha opinião são zagueiros que eram para ser eternos bancos. Sim. E não ficarem ali lutando pela titularidade. Isso não faz muito sentido. Quem assumir não é um titular Exatamente. Garantido. Então, assim, o Fluminense ele perde na defesa, na zaga, e não tem também reforço no ataque. Então, isso frustra muito o torcedor tricolor que achou que ia ter. Quando traz esse nome de peso como Savarino e Hulk, o torcedor, inclusive eu, fiquei muito animada porque são jogadores experientes, jogadores com qualidade técnica e que hoje, no elenco do Fluminense, a gente não tem. Sim. Se botar na balança, mesmo o Hulk, com 60%, 50% que ele possa dar, né, dele, é... 60, 50 anos já, vai dar o carro. Ainda assim, é melhor do que Everaldo e talvez o John Kent está nesse processo de recuperação aí. E o Savarino não era uma posição, como o próprio Matheus falou, sim, é uma posição que o Fluminense precisa, carente, até porque a gente tem o Lúcio, que é um ótimo reforço, foi inclusive talvez uma das melhores contratações do ano passado, mas ia adiantar bastante, ia ajudar, inclusive o Ganso acabou lesionando novamente, então assim, a gente tá só com um meio campista que seria o Lúcio Acosta. Então, realmente, o Fluminense, ele se movimentou muito, fez muitos contatos, muitas apostas, e no final não deu em nada. E isso preocupa, porque, como você mesmo falou, o Campeonato Brasileiro já tá batendo na porta, daqui a pouco tem Libertadores, tem Copa do Brasil, e o Fluminense tem um elenco muito escasso e muitas deficiências. Então, assim, tem que correr contra o tempo, e ele fala até depois, nessa fala do Hulk, que é a questão do centroavante, ele tem que ser analisada com calma, com paciência, que não vai trazer qualquer nome. Eu até concordo que não é para trazer qualquer nome, mas também tanta calma, tanta paciência, o tempo corre, o futebol é dinâmico, não dá para ficar pensando muito em quem trazer também, não. E o Fluminense tá querendo desde o ano passado, né? Exatamente. Não é uma novidade, não é que perdeu... O centroavante era para ter chegado no meio do ano passado, na janela do meio do ano passado, Esse e não mapeamento aconteceu. já deve ter acontecido há muito tempo e já vai estar se movimentando no mercado há muito tempo, não é uma necessidade, não é uma novidade, não é que o Fluminense perdeu o seu camisa 9 tem que reforçar. Bota pra gente a declaração que ele fala, né, sobre o Hulk e essa questão de um possível camisa 9 chegando ao clube, né? Em relação ao Hulk, a gente começou uma negociação no fim de dezembro. Tinha uma negociação após uma conversa nossa com o Atlético Mineiro, a gente iniciou uma negociação com o jogador. As coisas se desenrolaram ao longo desse tempo. E na semana passada, né, a gente teve na verdade, no início dessa semana, o Atlético respondeu fazendo 3 exigências para a gente. Isso foi publicado. Nós aceitamos 2 exigências, a terceira a gente não aceitou. Basicamente, o que a gente não aceitou era um pedido do Atlético Mineiro para que a gente, enfim, cedesse ao Atlético 3 jogadores da nossa base, um percentual de 3 jogadores, e a gente entendeu que essa proposta não era interessante para o clube. De lá para cá, nós voltamos a conversar e pedimos ao Atlético a possibilidade de fazer uma proposta um pouco diferente, que envolvesse uma compensação financeira. O Atlético não quis e hoje a negociação está encerrada. Em relação ao Hulk, assim, hoje a negociação está encerrada, mas a gente acabou de ter uma resposta do Atlético Mineiro em relação a essa negativa. Então a resposta foi ontem à noite. Então eu imagino que ela esteja encerrada também, mas todo mundo sabe do nosso interesse pelo jogador. Se o Atlético Mineiro mudar de opinião, a gente pode voltar para a mesa. Ou seja, ontem à noite que foi encerrada essa negociação, mas ele também deixa meio que aberto que, ó, né, de repente, se quiser, se mudar alguma coisa, e ele deixa muito claro, né, que o que travou a negociação
foi a pedida do Atlético pelo percentual dos jogadores da base, o que eu acho muito correto o Fluminense não aceitar, tá? Você trocar um jogador ou percentual de vários jogadores com potencial de revenda num jogador de 39 anos de idade. Eu acho que o Fluminense foi bem nessa, no sentido de, não, beleza, prefiro pagar em dinheiro aqui, talvez não vai chegar, certamente não foi os 60 milhões lá da rescisão do Hulk, mas tentou negociar dessa maneira, mas fica tudo meio que aberto ainda, né, Raíza? Assim, não sei se você tem alguma novidade em relação a isso, mas ele fala que tá encerrado, mas também se o Atlético quiser, chegou ontem à noite, se a gente der uma relida aqui nas propostas, quem sabe, enfim, achei meio, não encerrou, né, assim... A gente terminou, mas se quiser sair para jantar amanhã, a gente está saindo, né? Foi mais ou menos isso. A janela vai ficar aberta, né? Além dessa janela de transferência internacional, se não me engano, teve um aumento no número de jogos do Campeonato Brasileiro, porque antes você tinha que fazer 7 jogos, né? Se não me engano, eles esticaram para 9 jogos, se não me engano. Preciso confirmar essa informação, mas acho que foi isso. Então, a situação segue em aberto, na minha opinião. Eu acho que o Fluminense fez bem em recusar essa terceira questão aí de colocar percentual de jogadores da base, né, que ao serem vendidos o Atlético Mineiro teria direito. O Hulk tem contrato com o Atlético até o final do ano, pode renovar, a depender de metas, etc. Mas está muito claro que a situação do Hulk está difícil lá no Atlético. O Matheus deixou claro também que as conversas começaram lá atrás com o próprio Atlético, que não foi de agora, né? As conversas já tinham começado. Vai muito de encontro com o que o Hulk falou, com o que a gente trouxe aqui também, que o Atlético, de fato, liberou o Hulk para ouvir propostas. Só que na hora que a torcida soube disso, a torcida ficou muito irritada e criticou muito a diretoria. Aí a diretoria do Galo começou a mudar a narrativa. E é curioso isso, Garoni, porque eu posso fazer um paralelo com a situação do Vasco. Porque antes de ontem eu conversei com uma pessoa de dentro do Vasco sobre a situação do Verratti, e essa pessoa tinha me falado o seguinte: olha, a gente quer deixar muito claro que se o Verratti quiser sair, é uma coisa dele. É ele que quer sair, não a gente que está colocando o Verratti no mercado. E aí, na situação do Atlético, foi o Atlético que colocou o Hulk no mercado. Mas a repercussão foi muito ruim com a torcida, e eles estão voltando atrás e tentando dificultar essa saída dele, até porque o Fluminense, que é um rival aqui nacional, chegou forte para tentar contratar ele. Então, eu acho que essa gestão hoje da SAF do Atlético, ela é uma gestão muito confusa. Sim. Em vários momentos ela tem demonstrado isso. E no caso do Hulk, mais uma vez, está demonstrando essa confusão que é essa SAF do Atlético. O Matheus Montenegro, só pra gente botar a última fala aqui do Matheus Montenegro, ele falou sobre a questão do Arias também. Né? Se tiver... Rapidinho, Garoni. Fala. O Bruno Neves, nosso diretor, mandou aqui, ó. Agora são 12 jogos. Até 12 jogos. Então 9. Não são 9, mas não são 9 nem 7. Né? Aumentou e foi para 12 jogos, quase dobrou, exatamente. É só para pontuar em cima do que a Raíza falou, porque, de fato, o Botafogo pensou em fazer uma proposta para o Hulk, só que não achou interessante o salário dele, o Botafogo teria até um investidor externo, e eu lembro que na época que noticiamos, lá no Glorioso Play, e o Léo Bessa, meu amigo, no lance, rapidamente, assim, cerca de meia hora depois, um grande veículo também noticiou que o Atlético Mineiro não estava disposto a negociar o Hulk no mercado interno. Foi rápido, assim, alguém do Atlético pode ter contactado alguém desse veículo falando, não, o Atlético não vai negociar o Hulk com ninguém no futebol brasileiro. Isso meia hora depois de termos dado a notícia. Aí, poucos dias depois, ou até um dia depois, apareceu toda essa negociação aí com o Fluminense, como a Raíza disse, o Galo colocando o Hulk no mercado. Futebol, mercado, janela, atenção, galera, tem que ter muito cuidado. Muda muito rápido. Um informa daqui, outro tenta te desinformar de lá. Isso aí faz parte do jogo.